Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, nós vamos calcular a área desse triângulo, do triângulo aí ABC, desse triângulozinho amarelo. Foi dado o lado AB medindo 5, foi dado o lado AC medindo 8 e o ângulo formado entre esses dois lados. Então, é possível calcular a área de um triângulo sem, no entanto, usar aí a sua altura, tá? Pelo menos de uma forma explícita. Observem a figura, ó. Nós temos um triângulo ABC, foi dado 2 dos seus lados e o ângulo formado por ele, mas não foi dado a altura desse triângulo. Nós sabemos que a área de um triângulo qualquer é calculado pela fórmula base vezes altura sobre 2. Mas aqui, na nossa situação, nós não conhecemos o valor da altura deste triângulo. Não se sabe a altura desse triângulo. É possível calcular a sua área? Então vamos à resolução. Então nós vamos pegar aí o nosso triângulo e vamos copiá-lo aí ao lado. Então o nosso triângulo aí é que nós chamamos triângulo ABC, tá? Colocar as letrinhas aqui só para identificar o triângulo A, B e aqui é o vértice C. Nós sabemos que este ângulo aqui é formado entre esses dois lados, o lado de medida 5 e o lado de medida 8, foi fornecido. E ele quer que calculemos a área desse triângulo, mas esse triângulo aí, ó, a princípio não foi dada a altura, mas nós vamos traçar a altura desse triângulo. Então observe aí, ó, vou traçar aqui uma altura, tá? Essa aqui é a altura em relação à base AB, tá? Vamos chamar ali de H, aqui é a altura em H. Nós temos aqui, evidentemente, um triângulo retângulo, tá? E aqui nós temos um ângulo. Como esse ângulo aqui, ó, é de 120 graus, o seu suplemento é o que falta para 180, é 60 graus. Então, nós temos aí esse triângulozinho, que nós vamos chamar de triângulo ACD. Vou colocar mais uma letrinha aqui, ó. Triângulo ACD, esse triângulozinho aqui amarelo. Vou colocar ele aqui de cor amarela, só destacando aqui, só para você entender direitinho o que é essa lei das áreas. Então, nós sabemos também que este ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus, porque ó, um ângulo de 90, 60, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Vou colocar aqui do lado de fora. Tá? É um ângulo de 30 graus. Então, o que nós vamos fazer? Para calcular a altura aí, ó, desse triângulo em relação à base AB, nós vamos usar a trigonometria, tá? Nós sabemos que seno de 60 graus é a medida do cateto oposto ao ângulo. No caso, no triângulo amarelo, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus é a altura que eu quero calcular. Dividido pela hipotenusa, a hipotenusa desse triângulo amarelinho é 8. Então, já sei que a altura, essa aqui, ó, que eu quero calcular, eu quero isolar essa altura, vai ser o seno de 60 que multiplica 8, tá? Esse 8 que está aqui, ó, ele passa lá para o outro lado multiplicando o seno de 60. Então, aqui vai ficar 8 que multiplica seno de 60 graus. Então, para calcular a altura desse triângulo, eu pego o 8, o lado 8, e multiplico pelo seno de 60 graus. Bom, então nós já temos aí uma formulazinha para altura, tá? Então vamos substituir na nossa fórmula para o cálculo da área deste triângulo aqui, ó. A área desse triângulo vai ser calculada assim, ó. A área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2, certo? Então essa área vai ser calculada assim, ó. A base. No caso aqui, quem é a base do triângulo? A base é o 5, tá? O base aqui é o 5. A altura é isso aqui, ó, em relação a esta base 5, a altura é esse pedaço aqui, tá? Que nós acabamos de achar uma relação, que é esta aqui, ó. Então, vamos substituir ali. A área vai ser base, que é 5,
multiplicado pela altura, que é 8 vezes seno de 60 graus, base vezes altura, e o resultado dividido por 2. Então, para calcular essa área, eu vou pegar aqui, ó, multiplicar 5 vezes 8, 40. 5 vezes 8, 40, eu coloco aqui. 40, que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o seno de 60 graus, tá? O seno desse ângulo aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. E este resultado aqui ainda tem que ser dividido por 2, tá? É base vezes altura sobre 2. Então, para calcular essa área, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 40 dividido por 2, eu sei que dá 20. Esse resultado 20 eu vou dividir novamente por 2, que dá 10. Então tá aqui, ó, 10 raiz quadrada de 3 centímetros quadrado. Então calculamos aí a área, tá? Usando a trigonometria. Essa formulazinha, esse jeito de calcular área, nós podemos resumir numa formulazinha, que é esta aqui, ó. A área sempre vai ser A vezes B, eu multiplico os dois lados que formam um ângulo, tá? Que nós chamamos de um ângulo A, então é seno de A, e o resultado dividido por 2. Então, para você entender melhor, observe o desenho. No desenho, nós vamos ter aí o triângulo ABC. Aqui um ângulo formado aí é o ângulo A, vou considerar esse ângulo A. E nós vamos colocar aqui dois dos seus lados, o lado A e o lado B. Então, para o cálculo desta área aqui, ó, para o cálculo da área deste triângulo aí, ou de um triângulo qualquer, tá? Se foi dado dois dos seus lados, que no caso o lado A e o B, e o ângulo formado entre eles, aí você vai usar essa formulazinha aí, ó. Multiplica os dois lados que foram dados e multiplica o resultado pelo seno do ângulo formado entre eles, tá? E divide o resultado por 2. Então, no nosso caso, o A é 5 e o B é 8, aí multiplicou 5 vezes 8, 40, ó. A vezes B, ó, 5 vezes 8, 40, dividiu por 2, que dá 20. Só que esse 20 aí ficou multiplicado pelo seno de, no caso aqui, nós descobrimos aqui que este ângulo aqui, no caso aqui, ó, seria o ângulo de 60 graus. Então, ficou 20 multiplicado pelo seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que multiplica 20, ó. Aí 20 dividido por 2 dá 10 raiz de 3, tá? Resumindo aí, ó, podemos fazer diretamente aplicando a fórmula conhecida do teorema, que é conhecido como teorema das áreas, tá? Você multiplica os dois lados que formam o ângulo e multiplica pelo seno desse ângulo que é formado. Se esse ângulo for um ângulo maior que 90 graus, no caso aqui que foi dado um ângulo de 120 graus, ó, aqui é o ângulo de 120 graus, o que você vai fazer? Você vai calcular o seno do seu suplemento, ou seja, do que está faltando para completar os 180 graus. Então, no caso, o suplemento do ângulo, se o ângulo for 120, o seu suplemento vai ser 60 graus. Tá explicado? Tá entendido como é que calculamos essa área? Tá? A área de um triângulo qualquer, tá? Na forma trigonométrica, conhecida como lei das áreas, é essa aqui, tá? Você multiplica os dois lados que formam o ângulo e multiplica esses dois lados pelo seno desse ângulo e divide o resultado por 2. Espero que você tenha entendido. Nós encontramos essa área aí, ó, 10 raiz quadrada de 3. Você vai se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para ter notícias das próximas aulas e não esquecer de dar um joinha aí, ó, e ripar o nosso canal aí. Eu agradeço a todos, até uma próxima aula.